Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Tem uma pergunta que eu fiz uma mudança de casa, e aí eu tava pegando as minhas coisas e coisa e tal, e aí eu achei, né, todas as suas cartas desde 2011, ou 12, eu acho que 11. 11. E aí eu dei uma relida lá, né, Foi pra ver 11. o que bateu e tal. Aí tem uma coisa que eu achei interessante lá. Eu não vou lembrar agora qual que era a idade que eu tinha quando você falou isso, mas você falou assim... Foi a primeira vez que eu fui lá. E você falou isso aqui também. Muito louco. Eu tenho saudade das cartas, né? Agora eu não consigo mais... Antigamente, Humberto, as minhas consultas era... Você não gravava, hoje é gravada. Mas era escrita. Aí, conforme ia passando na minha audição, o cliente ia anotando tudo na caneta Tinha que Bic. anotar rápido, bicho. E chorar junto. Era uma tristeza. Era tudo escrito. Eu tinha evidência muito parada. Dava pra saber tudo, muito detalhado. A primeira vez que eu fui, tinham 3 páginas a primeira vez que eu fui. Depois ficou gravando, que é muito rápido. Agora, assim... Aí teve uma coisa que você falou que eu achei que tá lá na carta, que você falou assim, esse período aqui, de tal idade a tal idade, foi muito difícil. E quem cuidou de você nessa época foi Saint-Germain. E aí eu achei muito curioso, porque em uma outra oportunidade, você falou que o meu guia espiritual, vamos chamar assim, se afastou de mim entre essas mesmas idades. E aí eu fiquei me perguntando assim, né? Porque esses movimentos espirituais que eu, pelo menos, não estava consciente que estava rolando e tal, como ele se dá? Como que um espírito que teoricamente está ali que meio para cuidar de você se afasta e um outro que não era o responsável, pelo menos imediato, se aproxima? E por que essas movimentações acontecem? Porque naquele momento, um exemplo. De repente você precisa de mais atenção, de mais direcionamento, de uma educação maior. Vamos se falar na prática da Terra. Então você precisa de uma disciplina maior, de um fervor maior. Às vezes pai e mãe. Então, olha, a partir de hoje a sua mãe não vai mais te educar. A partir de hoje a sua educação vai ficar pelo teu pai. Então, na espiritualidade não muda muito. Então, de repente, a sua mãe de cabeça, ela tá te cuidando, tá zelando ali por você, mas a necessidade que você precisa naquele momento não tá sobre o colo dela. Então, ela passa você para uma outra entidade, né? Não para que tome conta da tua cabeça, da tua proteção, que ela que é a sua protetora, mas passa o direcionamento ali para outros cuidados do setor. Então, de repente, mudou você para um outro pediatra naquela época, né? Saint-Germain, que é da cor da chama lilás, né? Mas da transformação. Na Umbanda, ele entraria no nosso comportamento como Baloaê, como Mulu, que é o senhor da transformação. Então, o que você precisaria naquele momento? De uma transmutação, de uma lapidação. Então, automaticamente, quem passou a cuidar de você foi ele, que é o dom da transformação, da mudança, da renovação. Então, entra ele nessa característica. Depende da necessidade da pessoa. Muito. Eu mesma, eu sou filha de Oxum, né? Mas teve uma época da minha vida que Nhansan, ela tomou conta do meu reinado, da minha vivência há muito tempo. Muitas vezes, num jogo de búzio, dava essas confusão. Você é filha de Nhansan. Eu falei, não, eu sou de Oxum. Não, mas você é de Nhansan. Mas eu já estava entendendo o que estava acontecendo. Porque por ter evidência desde criança e vim acompanhando a espiritualidade desde cedo, eu sabia o porquê que Nhansan estava. Nhansan estava ali porque eu precisava do quê? De um discernimento e de uma ação. Ou seja, eu tive que ser obrigada a crescer antes do tempo. Então, imagina uma menina de 11 anos tendo que substituir a adolescência pelo lado adulto. Então, Nhansan, ela entrou mais para me dar esse suporte. No teu caso, entrou para essa renovação. Então, isso ocorre, sim.